capítulo 15 de Mateus, que nós estamos lendo, ele, no início, é um capítulo muito curioso, um capítulo excelente para a gente se deliciar nas maravilhas das revelações de Deus, porque ele inicia falando sobre aquilo que é impuro e aquilo que é puro. Na verdade, o Senhor Jesus estava nessa região de Genezaré, antes de ir para esses locais de Tiro e Sidom, e ele foi visitado por uma comitiva de judeus, de sacerdotes, de fariseus, que vieram de Jerusalém a fim de confrontar a Jesus. Por qual motivo? Porque esses sacerdotes, eles eram extremamente religiosos, nada espirituais. Esses sacerdotes, eles apenas cumpriam os requisitos humanos, eles desejavam ser conhecidos pelos seres humanos, eles desejavam a fama, o poder da religião e da política. E eles, a essa altura, eles já tinham arquitetado a morte do Senhor, e eles estavam indo nessa empreitada a fim de desconstruir a fama de Jesus, tentando assim ofuscar os planos de Deus, mas aleluias, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Amém? E a grande contenda desse momento é que os fariseus, esses sacerdotes, eles chegaram para Jesus trazendo uma queixa, dizendo que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E por isso estavam errados, estavam longe de Deus, estavam perdidos. E Jesus vai de encontro a essa noção herética, a essa noção que não tem nenhuma base na palavra de Deus. Na verdade, esses sacerdotes, eles estavam apenas cumprindo um ritual que eles mesmos criaram, né? Um ritual não apenas de higienização das mãos, mas sim um ritual religioso. Os judeus tinham essas, digamos assim, essas neuroses religiosas de limpeza, de purificação, e eles pensavam que o fato de estarem lavando as mãos estavam assim se purificando. Eles pensavam que lavando o corpo, lavando o exterior, eles estavam se relacionando melhor com Deus, estavam se santificando, estavam se aproximando de Deus, estariam obtendo mais favor da parte de Deus. E o Senhor Jesus, nosso Deus, ele é um Deus do interior. Ele é um Deus que sonda os corações e as intenções, não o exterior. O Senhor Jesus não vê o exterior, mas sim o âmago das nossas verdadeiras motivações e intenções. Foi por isso que o Senhor Jesus bateu de frente com essa crença pagã desses judeus, desses religiosos, desses fariseus, e chamou-os de hipócritas. Simplesmente assim, não é? Jesus não poupou palavras para dizer a verdade. Eles são hipócritas, porque queriam, na verdade, eles queriam a purificação exterior, mas relacionamento com Deus, transformação de fato, eles não queriam. Eles não queriam a aproximação de Deus, eles não queriam afinidade com Deus, eles não desejavam a afinidade, a intimidade com o Senhor Jesus. Eles queriam apenas os seus lugares políticos e religiosos nas sinagogas. Eles queriam influenciar pessoas, a velha luta pelo poder. Era simplesmente o que eles desejavam, não é? E Jesus aí confronta essa coisa de mandamento versus tradição. Quando uma tradição humana, cultural, seja ela, for repassada de geração em geração, desde que ela não fira algum preceito, algum princípio bíblico, amém, não vai alterar em nada. Deus não vai quebrar a cultura. Deus não é Deus de estar interferindo nos acordos humanos, na cultura humana, desde que não se quebre algum princípio. Mas a questão é que a tradição desses fariseus estava invalidando a palavra. Eles se utilizavam dessas normas e se desviavam cada vez mais de Deus. Eles lavavam as mãos, mas o coração ainda estava podre. Eles lavavam o corpo, mas as suas almas ainda estavam impuras, porque eles não queriam a verdadeira reconciliação com Deus mediante a fé em Jesus.
Na verdade, o Senhor Jesus fala acerca deles dizendo que eles honravam a Deus de boca, mas o coração estava afastado. E o Senhor Jesus finaliza esse pré-contexto que eu estou trazendo para vocês hoje, dizendo que o que contamina o homem não é aquilo que entra. O que vai contaminar o homem diante de Deus não é o alimento sujo que ele coma com as mãos sujas. Não, isso aí não vai contaminar, não vai ofuscar a glória de Deus. Isso não vai atrapalhar o relacionamento entre nós e Deus. Mas o que macula de fato, o que traz pecado, o que mata o ser humano é aquilo que sai de nossas bocas, não aquilo que entra. Muito simples, uma dinâmica maravilhosa, só o Senhor Jesus para falar isso dessa forma tão simples, tão direta, tão objetiva, numa pedagogia que vem da parte de Deus. Amém? E o Senhor Jesus diz que o que suja o homem, aquilo que é impuro, é de fato aquilo que sai da boca, porque o que sai da boca é aquilo que procede do coração. Isso é o que contamina o homem. Isso aí seria o prefácio, digamos assim, a introdução para que a gente chegue de fato nesse episódio maravilhoso dessa mulher estrangeira, mulher cananeia, uma mulher que sofreu um grande preconceito, mas isso tudo não conseguiu parar. Ela foi aonde ela queria, ela adentrou aquela casa onde o Senhor Jesus estava e ali teve um diálogo maravilhoso com o Mestre e recebeu cura e libertação. Igreja querida, era uma mulher cananeia, né? Como sabemos, o relato de Mateus fala dos cananeus. O mesmo relato desse episódio em Marcos fala-se de uma mulher ciro-fenícia. São termos semelhantes. Amém? E de fato os cananeus eram considerados um povo pagão, né? Um povo cujo deus era Baal, era um povo que não acreditava no Deus de Israel, era um povo cujas atitudes eram atitudes reprovadas pelo Deus de Israel, era um povo que cultuava vários deuses, o Deus Baal, era um povo que fazia sacrifício de criancinhas, isso mesmo, era um povo que cultuava, fazia prática da prostituição cultual, existia a figura das prostitutas cultuais, e era uma nação completamente afastada de Deus. Os cananeus, eles têm essa história negativa. Quando a gente está lendo ali os primeiros 4 livros do Antigo Testamento, a gente chega principalmente em Deuteronômio, a gente vê o povo de Deus saindo do Egito e adentrando na terra prometida em Canaã. E Deus, de fato, expulsa os cananeus daquela região porque o povo de Deus não poderia se contaminar com as práticas horrendas e pecaminosas desse povo cananeu. Então, por isso que o povo cananeu era tão sofria tanto preconceito, era tão desprezado, assim como, por exemplo, né, podemos citar os samaritanos. Os cananeus, eles eram odiados pelo povo judeu e sofriam de fato muito preconceito por conta dessas práticas idólatras e perversas. Amém? Porém, é um motivo para que a gente comece a discernir o erro dessa mentalidade preconceituosa. Pelo fato do povo cananeu ter tido péssimas referências no tocante à sua religião, não quer dizer que todos eles eram perversos, idólatras, não. O fato dessa mulher cananeia ter ido a Jesus fortifica essa ideia. Por isso que nós não devemos ter jamais preconceitos por ninguém, não é? Isso não quer dizer nada pelo fato do povo cananeu ter sido um povo rebelde contra Deus, não quer dizer que todos os cananeus sejam assim.